os artigos 485 a 488 da sentença Disposições Gerais. A sentença de mérito impede a renovação da ação. A ação, porém, pode ser renovada se a sentença não examinou o mérito, ainda que a petição inicial da nova ação não seja despachada sem prova do pagamento ou depósito das custas e dos honorários da ação anterior. Em alguns casos, exige-se a correção do vício apontado pela sentença para que se admita a renovação. É de mérito a sentença que acolhe o pedido do autor. É também de mérito a sentença que rejeita o pedido do autor porque infundado ou por insuficiência de provas. É de mérito o pronunciamento do juiz que afirma a ocorrência de prescrição ou de decadência. É também de mérito o pronunciamento judicial que nega a ocorrência de prescrição ou decadência, mas, nesse caso, não há sentença, porque essa decisão não determina a extinção da fase de conhecimento do processo, que deve prosseguir com o pronunciamento do juiz, acolhendo ou rejeitando o pedido do autor. É ainda de mérito a decisão que homologa a autocomposição das partes, seja por renunciar o autor à pretensão formulada na ação ou na reconvenção, seja por reconhecer o réu a procedência do pedido, seja por transação. Não é de mérito a sentença que indefere a petição inicial. Também não é de mérito a decisão que homologa a desistência da ação. Até a contestação, pode o autor desistir da ação sem o consentimento do réu. Depois, pode desistir da ação consentindo o réu, desde que antes de lançada a sentença. Não é de mérito a sentença que extingue o processo por falta de pressuposto processual ou de condição da ação, legitimidade e interesse processual. Também não é de mérito a sentença que reconhece a existência de perempção. Verifica-se a perempção quando por 3 vezes é extinto o processo por abandono da causa pelo autor, caso em que seu possível direito somente poderá ser alegado como defesa. Não é de mérito a sentença que reconhece a existência de litispendência ou de coisa julgada, bem como a que acolhe a preliminar de convenção de arbitragem. Não é de mérito a sentença que extingue o processo por abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias, exigindo-se requerimento do réu, se já contestada a ação, e intimação pessoal do autor, o qual é condenado nas custas e em honorários advocatícios. Igualmente não é de mérito a sentença que extingue o processo porque parado por mais de 1 ano, por negligência das partes, mesmo depois de intimadas pessoalmente para dar andamento ao processo, caso em que se dividem proporcionalmente as custas. Finalmente, não é de mérito a sentença que extingue o processo por morte do autor, quando intransmissível a ação e nos demais casos previstos em lei. Deve o juiz, de ofício, extinguir o processo, nos casos de falta de pressuposto processual ou de condição da ação, e ainda nos casos de perempção e de morte do autor com direito intransmissível. Em algum caso excepcional, poderá o juiz, em vez de extinguir o processo, proferir julgamento de mérito em favor do réu. Interposta a apelação da decisão que extinguiu o processo sem exame do mérito, pode retratar-se o juiz. Texto e narração de José Tessainer. Fim desse episódio. Até o próximo.